Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Prova dos 9 para este dia 30 de abril, de 15 em 15 dias. Aqui debatemos com os nossos comentadores políticos a atualidade regional. Em estúdio contamos pelo PSD com João Carlos Almeida, pelo Partido Socialista Vítor Cavalheiro e hoje, por motivos alheios à nossa vontade, não nos é possível termos aqui também a Cátia Pinto pelo Partido Chega. Esta semana propomos que olhemos para os 49 anos sobre o 25 de abril de 1974. Um dos desígnios desta revolução estava assente naquilo que ficou conhecido pelos 3Ds: democratizar, descolonizar e desenvolver. E hoje olhamos para estes três adjetivos apenas uma parte para dizer que temos aqui, e caso estivéssemos a Cátia Pinto, estaríamos mais bem representados, mas mesmo assim temos Vítor Cavalheiro, que sabe bem o que foi viver dos dois lados, nomeadamente no antes e depois, e João Carlos Almeida, que foi fruto desse estado do país antes do 25 de Abril, uma vez que os seus pais tiveram que emigrar. É por aqui que iniciamos então a olhar pela atualidade e por estes 49 anos sobre o 25 de Abril de 1974. João Carlos Almeida, o que é que ainda falta fazer para que se concretize de facto o 25 de Abril? Ora, então, começo por cumprimentar o Vítor Cavalheiro, o Luís Pescaia e todo o auditório. Portanto, isto fazendo aqui também o que falta fazer, temos que, para começar a falar nisso, temos que ir um pouco atrás, porque quando se deu o 25 de Abril, de facto, os tempos eram difíceis, antes do 25 de Abril, mas há pessoas que têm a percepção do que era o antes do 25 de Abril, mais do que outros, que é o meu caso, porque quando se deu o 25 de Abril, teria 6, 7 anos e nunca dei conta do que era viver sem liberdade. Portanto, e é importante nós termos conhecimento disto, principalmente a geração dos meus filhos, porque eles não fazem ideia do que é viver sem liberdade, como eu também nunca tive a experiência, porque com a idade que tinha, nós vivíamos num meio rural, não havia televisões, nem eletricidade havia, quanto mais televisões. A primeira televisão que tive em casa foi com uma bateria de um automóvel, que era a única forma, e já era um avanço na altura para se poder ver alguma coisa na televisão, muito reduzida a nível de escolha de canais, como é do conhecimento. E, portanto, o conhecimento da minha geração, do 25 de Abril, tirando a geração, ou tirando as pessoas que viviam mais nos meios, nos aglomerados maiores, como Lisboa e Porto, que tivessem essa percepção da revolução dos escravos. E, portanto, é importante que todos os anos, e sempre, quanto mais melhor, que se dê a ideia daquilo que era o antes do 25 de Abril. E, portanto, aquela questão dos 3Ds, que foi democratizar, desenvolver e descolonizar, eu acho que a questão dos Ds de democratizar e de descolonizar no fundo, foram conseguidos, e nós hoje temos liberdade. A descolonização, bem ou mal, em algumas situações bem, outras menos bem, foi feita, mas o desenvolvimento, o D do desenvolvimento está aquém das expectativas, porque nós sabemos que, não havendo paz, não havendo condições de vida das pessoas, a democracia pode-se degradar. E, segundo o conhecimento que temos e segundo aquilo que nós podemos analisar já depois do 25 de Abril, os primeiros anos foi de facto desenvolvimento, porque nós estávamos muito atrasados, estávamos muito fechados em nós próprios, e houve um grande desenvolvimento, como é do conhecimento, nos primeiros 25 anos. A partir daí, digamos que os vários governos que nós tivemos, aquela situação, aquela opção reformista ficou um pouco aquém, principalmente nos últimos anos que estamos agora a passar. E nós, digo isto porque os últimos anos de coligação do Partido Socialista com os partidos de esquerda e de extrema esquerda
não permitiram que houvesse reformas e, portanto, não havendo reformas, o país não desenvolve. Aí a situação de nós estarmos a ser ultrapassados em PIB e em condições de vida por os países de leste, pela Roménia, inclusive países que estavam muito atrasados em relação a nós e que os últimos anos nós temos estado a convergir em percentagem muito inferior à União Europeia e aos outros países da União Europeia. E, portanto, esta questão é que está, no fim, o que falta fazer é que haja mais governos reformistas de forma a que nós tenhamos condições de vida e não estejamos a passar por crises que, como estamos a ver agora, são, no fundo, temos um partido com maioria absoluta, mas que tem tido casos a seguir a casos, e temos tido, no fundo, manifestações, pessoas que passam mal, com a inflação ainda pior, e nos vários... uma abrangência muito grande a nível de manifestações de condições de vida. E, portanto, isto, a nível de democracia, pode ser perigoso porque quem é que se aproveita com estas situações? Os partidos de extrema-direita, no caso o Chega, que cresce sem ideias para o país, mas aproveitando-se dos problemas das pessoas no dia-a-dia e, no fundo, muitas vezes, sem ideias para o país, conseguem ter, nas sondagens e nas eleições, uma percentagem já significativa e com tendência a subir. Portanto, para mim, para já o risco que nós corremos na democracia, ou a perda dela, porque acho que a democracia tem que ser alimentada. E alimentada é ter que as pessoas possam, de facto, usufruir de condições dignas para que não haja estas clivagens. E, portanto, não quero que em Portugal possa vir a acontecer situações que nós temos visto, aliás, a nível fora do nosso âmbito nacional, o que aconteceu, por exemplo, no Brasil e nos Estados Unidos. Portanto, no Brasil houve eleições democratas, no entanto, havia documentos, segundo dizem, que quem estava no poder tinha documentos para implementar um estado de sítio para que as eleições pudessem não valer. Nos Estados Unidos é aquilo que nós sabemos, colocou-se em causa uma votação que, no fundo, foi uma votação democrática. E quando há, digamos que, dois polos, como está a acontecer no Brasil, está bipolarizada a questão, e nos Estados Unidos, e quando há problemas de fome, como na questão do Brasil, há problemas estruturais, a democracia pode ser facilmente colocada em causa. E, portanto, eu acho que para já é a questão de nós não temos aproveitado da melhor forma o que temos tido ao nosso alcance para reformar o país e para convergir mais em relação ao crescimento de toda a Europa. Vítor, pegando nestas últimas palavras do João Carlos Almeida, estamos a desperdiçar aquilo que os capitães de Abril nos deram em 1974? Não, eu creio que não. Primeiro, cumprimentar o João Carlos Almeida, o Luís Buscaio e os ouvintes da rádio quando estava. Não, eu creio que não. Não concordo com algumas afirmações aqui do João Carlos Almeida, nomeadamente na questão de dizer que o Partido Socialista com os partidos de esquerda que atrasou o desenvolvimento, não me parece que seja o caso, nem de longe nem de perto. Também não me parece que estejamos a divergir muito da União Europeia, antes pelo contrário, pelo aquilo que nós sabemos, os dados apontam que estamos a convergir em muitos aspectos com a União Europeia, até, portanto, muitas vezes com crescimentos acima da média. Agora, relativamente, portanto, à questão de como foi dito inicialmente pelo Luís Buscaio, eu vivi já os dois tempos. Vivi o antes do 25 de Abril, em que fiz a minha formação académica, foi praticamente nesse período. Na altura do 25 de Abril estava na tropa, já tinha algum tempo de tropa também, e portanto, e agora, 49 anos depois, cá estamos a discutir o que é que foi este período e o que é que foi o antes do 25 de Abril. E eu acho que,
portanto, é bom que nós transmitamos isto a quem não passou por essa situação. Eu acho que são situações incomparáveis. E quem viveu antes do 25 de Abril e que hoje muita gente não tem memória muitas vezes, é não ter memória, porque hoje está tudo mal, toda a gente vive mal. Eu compreendo, o João Carlos está a dizer que há aqui muitas manifestações de pessoas a passar mal, a gente sabe que isso que é verdade, mas antes era muitíssimo pior, como nós sabemos, toda a gente... Há aqui alguns pontos que o desenvolver, o João Carlos disse aqui uma coisa com a qual eu concordo, democratizar. Nós estamos numa democracia, felizmente, embora, como diz aqui, as democracias não são perfeitas, também têm erros, falhas enormes, como diz aqui Churchill. A democracia é a pior forma de governo, à exceção de todas as outras que já foram experimentadas ao longo da história. Portanto, é má, mas é melhor. Depois do 25 de Abril, dizer assim, temos 4 vezes mais idosos do que jovens. Portanto, isto é um desafio, como nós sabemos, o envelhecimento é grande. Isto é sinal de quê? Sinal de que realmente temos aumentado a esperança de vida, a qualidade de vida, muitas vezes, o que não acontecia anteriormente. Temos o dobro de casas com água canalizada, o dobro, o triplo, o quádruplo, incomparavelmente. Pronto, isso é quase 100% na maior parte dos territórios. Há 5 vezes menos analfabetos. Na altura o analfabetismo era brutal, como nós sabemos, era enorme. Portanto, poucas pessoas sabiam ler e escrever, poucas pessoas tinham condições para estudar. É incomparável esta situação com o antes do 25 de Abril. 10 vezes mais alunos, temos hoje 10 vezes mais alunos no secundário, mais de metade de doutorados são mulheres. Em 1974, até 1900, eram cerca de 10% apenas. Portanto, há aqui coisas que são incomparáveis. Portanto, a mortalidade infantil, que era grande também, caiu o triplo da média europeia, para um valor pouco abaixo da média europeia ainda. Hoje, já aqui discutimos muitas vezes, e é verdade que isso, temos mais médicos, mais professores, mais polícias, melhor rede viária. Nem todas, dizer também que nem todas aquilo que aconteceu no Estado Novo era mau, não era mau, pronto, havia coisas também boas e havia se calhar mais ordem, mais disciplina, não era tudo mau, pronto. Obrigatoriamente, exatamente, mas pronto, mas se calhar às vezes, nós agora aqui falamos muito, mas se calhar às vezes também faz falta alguma, já temos comentado isso, não é? Nem tudo são um mar de rosas, muitas vezes se calhar a liberdade não é libertinagem como muitas vezes acontece, não é? Temos um Serviço Nacional de Saúde que funciona mal, mas existe, pronto, existe. E não havia antigamente, como nós sabemos, em Sernasto do Bom Jardim havia um médico, era o Dr. Farraia, na Sertã havia um ou dois médicos, o Dr. Rogério Marinha Lucas, em Pedrógão o Dr. Raul, e era assim que era feita acompanhada à saúde, como nós sabemos. Eu passei por essa fase, o João Carlos não tanto, mas com muita gente que nos ouve passou por essa fase e sabe que era assim exatamente. Temos um sistema de segurança social imperfeito, sim, é imperfeito, mas temos. Antigamente, quem é que tinha reforma? Ninguém tinha, as pessoas não tinham reformas, não descontavam, não havia. Hoje, felizmente, as reformas são baixas, havia necessidade de atualizações, havia necessidade das pessoas terem uma reforma muito maior do que aquela que têm, principalmente essas reformas baixas. Havia essa necessidade, eu não tenho nenhuma dúvida que realmente isso é uma necessidade que eu acho que os governos têm que olhar para isso. Mas pronto, mas eu estou a comparar o pós-25 de Abril, 49 anos, que é o que nós estamos aqui a falar, com o antes do 25 de Abril, aquilo que se vivia. Pronto, houve falhas, não há, mas pronto, hoje não há dúvida que estamos num país mais livre, mais democrático, que era aquilo que nós estamos aqui a discutir, da democracia, as pessoas hoje têm a liberdade de poder dizer alguma coisa, o Chega também tem a liberdade de ser um partido
legalizado, pronto, de extrema-direita, na minha opinião, embora o Chega continue a dizer que não é, e se cá tivesse a Cátia Pinto já dizia que não, senhora, que não é nada de extrema-direita, que é um partido de direita, mas para mim é um partido da extrema-direita radical, e provou agora nas comemorações do 25 de Abril na Assembleia da República, que, na minha perspectiva, aquilo que se passou foi uma vergonha para o país, para um país que recebe até nem toda a gente é obrigada a estar de acordo, a concordar que venha cá o Presidente da República de um país com quem nós temos alguma afinidade, que é o Brasil. Se calhar muita gente não concorda, mas pronto, mas eu acho que há coisas com as quais eu não concordo, mas respeito. Pelo menos não sou indelicado, não sou mal educado, que é ser mal educado, não sou arruaceiro, que é ser arruaceiro. São comportamentos que eu acho perfeitamente inqualificáveis, e é pena que a Cátia não esteja cá para defender isto, para defender, portanto, na perspectiva dela, se calhar, foi muito bom. Na perspectiva do país, foi péssimo, foi horroroso, foi se calhar uma coisa que espero que não volte a acontecer, porque só pessoas loucas é que conseguem fazer um espetáculo degradante. Eu sei que há pessoas que concordam com aquilo. Eu também sei que há pessoas que ainda concordam, que acham que aquilo foi muito bom, que o Lula devia estar na... Eu não sei se devia estar, eu não estou a discutir isso. Ou que fala-se no Sócrates, que deve estar ou não deve estar. Eu também não estou a discutir nada disso. Eu acho que a justiça está para julgar e portanto, olha, temos uma justiça que se calhar antigamente ainda falta muito à justiça, mas de qualquer modo, mesmo assim, já temos uma justiça que antes do 25 de Abril era impensável, não é? Quem é que tinha direito quem é que tinha acesso à justiça? Pouca gente tinha acesso à justiça, mas felizmente já se vai tendo, também com alguns custos. Os julgados de paz já são uma chega grande também, portanto, a nível da justiça já resolve problemas das pessoas que têm mais carenciadas e problemas que podem ser resolvidos nos julgados de paz. Pronto, é assim. Democratizar, desenvolver, descolonizar. A descolonização foi feita, como já disse o João Carlos Almeida, se calhar não da melhor forma, houve tropeções, houve coisas que não correram tão bem quanto isso, mas foi feita. A democracia que temos também não é perfeita e corre alguns riscos, mas não há dúvida que a democracia existe, portanto, ainda bem que existe, e tanto que existe que permite até que as pessoas às vezes se excedam naquilo que é a democracia como ela deve ser. O desenvolver, eu estou um pouco de acordo com o João Carlos, houve um desenvolvimento muito grande, incomparável àquilo que era no antes do 25 de Abril, não há. As pessoas andavam descalças, hoje felizmente a gente não vê ninguém descalço. Nós tínhamos aqui na nossa zona, na zona de Sernaste do Bom Jardim, na escola aqui ao lado da Rádio Condestável, como nós sabemos, que pessoas que vinham onde é cá, em 1960 e qualquer coisa, as pessoas, 60, 58, 59, 60, sim. As pessoas vinham havia quem viesse para a escola descalço, vinhamos a pé, não íamos de carro, não havia carros, portanto, desenvolvimento houve algum. É preciso fazer mais? Sim, é preciso fazer muito mais. Eu aí também não tenho dúvida que há muita coisa por fazer. Se calhar houve aqui alguns atropelos também no meio disto tudo. Estamos a falar de 49 anos, aconteceu muita coisa e hoje continua a acontecer, mas no balanço, e muitas vezes eu ouço pessoas que condenam o 25 de Abril, acham que o 25 de Abril que não devia existir ou que não devia ter existido. E muitas dessas pessoas são pessoas que, se calhar, antes do 25 de Abril passaram por muita dificuldade, como eu passei e outros passaram, e hoje a nossa memória atraiçou-nos um pouco, pronto, esquecendo que realmente há muita coisa por fazer, há muitas coisas que não estão bem, que estão mal, que nós temos consciência que estão mal, mas nós valorizamos só o que está mal e esquecemos daquilo que está bem. João Carlos Almeida, estamos a desperdiçar esse mesmo legado que nos foi dado naquele dia, com estas manifestações e com o facto de se achar que só temos direitos? Este é o problema atual da nossa, digamos que da nossa geração, não é? Da geração dos nossos filhos, dos netos, porque estão habituados a não ouvir o não, estão habituados a ter tudo. E eu diria, o Vítor Carvalho estava a dizer,
isto não tem paralelo com o anterior, ou seja, foi democratizado as condições de vida essenciais para as pessoas. Hoje toda a gente tem bicicletas, motos. Eu ainda me lembro de há alguns anos, já muito depois do 25 de Abril, que carros não era para todos. Havia bicicletas motorizadas, depois começou a vir as motos. Hoje em dia só não compra carro quem não quer, porque quem trabalha compra um carro, fica mais barato que algumas motas. Isto foi a democratização dos meios essenciais das pessoas que se habituaram a ter um pouco tudo. Hoje, a pior situação que possamos ter é melhor do que a situação anterior. Estava-se aqui a falar de andarem descalços. Eu ouço falar as pessoas que tinham uns sapatos ou umas botas e que as levavam às costas para poupar o calçado que tinham. Muitas vezes continuam descalços a poupar o calçado. Isso faz lembrar o antigo presidente da Câmara da Sertã, que quando vinha para a vila, uma vez ouviu dizer qualquer coisa que era isso, trazia os sapatos e depois quando chegava à entrada da vila calçava-os. Exato, é um exemplo. Porque tinha que se poupar, ter uns sapatos era um luxo. Portanto, as pessoas não fazem ideia, de facto, e não estão habituados a passar dificuldades. As dificuldades hoje que se passa, e é evidente que há, não são as dificuldades que estamos a falar nesse tempo, que eu tenho ouvido falar pelos meus pais e pelos meus antepassados. Portanto, muitas vezes nós até ouvir falar nessas coisas, até tentamos dizer como é que passaram por isto tudo, e portanto as condições de trabalho, sem outras ajudas, não havia, para quem não podia trabalhar não tinha complementos de reforma, não tinha absolutamente nada, e portanto depois é assim, esta mocidade não fazem ideia de facto das limitações que tinham. As escolas não eram mistas como são agora, um exemplo, quase que em determinada altura, as limitações eram quase como hoje as mulheres nos países árabes, que não têm liberdade absolutamente nenhuma, que não podem sair sem os maridos. Também acontecia no tempo do Estado Novo. Só podiam sair para o estrangeiro com a autorização do marido. E votar só com autorização? E votar só com o ensino secundário. Hoje em dia, a liberdade que os miúdos têm, não se podia dar beijos no jardim, que se pagava, não se podia dar a mão, se pagava dois escudos e meio. E as professoras primárias tinham que ter um marido com alguma reputação na altura, parece que era assim. Isto é coisas que, pronto, em termos de liberdade, que hoje até parecem ridículas, não é? Aquela engraçada que era não podia ter aquilo na mão, era 15 escudos, mas a mão naquilo era 15 escudos, mas aquilo na mão era 30 escudos. Não sei bem qual é a diferença, mas era o dobro de multa. Pronto, e estas coisas do Estado Novo. Mas atenção, quando eu estava a falar que não tem havido o desenvolvimento nos últimos anos, eu não estou a contar nos últimos anos todos. Deu-se nos primeiros 25 anos um grande desenvolvimento, porque de facto estávamos muito atrasados, e houve reformas que permitiram isso. Mas atenção, há uma coisa que eu constantemente ouço falar nos debates parlamentares, que é, no tempo do PSD, vocês que castigaram as pessoas, foi no tempo da Troika. Que foi o PS, exatamente, que fez com que viesse a Troika. E querem sempre comparar, no tempo do PSD, que acabou por ganhar as eleições depois de todas estas dificuldades, acabou por ganhar as eleições e não conseguiu formar governo, esquecem-se que foi situações que tiveram que ser implementadas por causa da Troika. Mas mais, foi por causa das reformas da Troika que nós começámos a convergir outra vez mais do que alguns países da Europa, a partir de 2014, 2015. E as pessoas esquecem-se que de vez em quando é preciso imprimir algumas limitações para nós podermos crescer outra vez. E foi essas que foram feitas. E o país convergiu novamente. Neste momento está outra vez a não convergir. Sempre ouvimos países de leste que estão a ultrapassar-nos a nível de PIB. E temos um governo com maioria absoluta que, em vez de fazer reformas, o Vítor Cabrera pode não gostar de ouvir isto, mas é verdade,
tenta apenas sobreviver como governo. Reformas não se veem, não há, porque eles nem se entendem internamente. João Carlos, mas que reforma, por exemplo? É um exemplo de uma reforma para ver se a gente chega a alguma reforma na saúde. Até mas na saúde o que é que o governo pode fazer? Na educação. E não estou a fazer. Na educação é fazer a vontade aos professores. Não estou a dizer, se para fazer a vontade aos professores tinham que fazer todos os outros, porque o congelamento nas subidas dos escalões não foi só para os professores, só que os professores pensam que são os únicos. Não. Há muito mais há outras áreas que também. O João Carlos está a falar, falando na saúde. Então a saúde. Quem é que foi o obreiro do Serviço Nacional? Não estou aqui a puxar. Não está em causa. Quem é que foi o obreiro do Serviço Nacional de Saúde? Toda a gente que sabe foi o Partido Socialista na altura. Agora, que precisava de alguma reformulação, de alguma restauração? Provavelmente sim. Todos nós temos consciência disso, que as coisas na saúde não... Todos nós temos consciência que as coisas na saúde não estão bem, não é? Nós temos que ter competição interna, temos que ter crescimento, temos que ter produtividade, que é uma coisa que tem descido ao longo dos anos. Para haver isso tudo tem que haver reformas. Essas reformas do funcionamento, gastando menos dinheiro, evoluindo mais, na questão da saúde, não é por falta de dinheiro. Agora, tem que haver, de facto, reformas nos vários patamares da nossa economia. Agora, há uma coisa que eu li de um colunista que dizia assim: Portugal precisa, neste momento, de investir para crescer e voltar a convergir com como fez nos primeiros anos de democracia. Se volta ao D da divergência, poderá pôr em causa não só o D do desenvolvimento, mas até o próprio D de democracia. Isto é a realidade. E outra frasezinha curta do Sérgio Godinho: só há liberdade a sério quando houver contas certas, o pão, a habitação, saúde e educação. Outra reforma. Porquê? Isto foi uma citação do Sérgio Godinho. E estamos aqui a falar de vários setores. Sérgio Godinho, que é um homem de esquerda, não é? Não interessa, mas pronto, tudo bem. Mas eu não ponho em causa isso é uma opinião válida. Válida, e como há opiniões de direita válidas também. Como podia ser de outro, como há outras parecidas. Mas atenção, a habitação é outra reforma. Cabe na cabeça de alguém este governo querer impor. Isto não é democrático, nem é para o nem incentivo ao desenvolvimento. Em vez de haver uma reforma séria para a habitação que tinha que ser, que demora uma década, devia ter começado. Este governo já lá está há 7 anos, está breve a fazer uma década. As reformas começam-se no início dos mandatos. E hoje estamos numa ruptura autêntica de habitação. Porquê? Porque não houve reformas, porque não houve medidas para combater isso. E então, quer-se fazer o quê? Arrendamento coercivo. Ou seja, eu sou uma pessoa, ou o Vítor Cavalheiro, lutadora, faz pela vida, fez 2 ou 3 casas e não pode fazer delas o que entende, porque não teve apoio, apenas fez a sua casa, fez uma outra porque entendeu que podia fazê-lo, investiu, seja para que razão for, e querem obrigar as pessoas a fazer um arrendamento coercivo para colocar lá, sabe-se lá quem, em situações que muitas vezes até podem ir degradar porque isto é assim: alugar coercivamente uma casa e colocar lá as rendas mais baixas, mesmo pagando o certo à pessoa, da dona da casa, pois nós sabemos que às vezes há problemas, inclusive se for integrado, que é o caso, em prédios onde há alguma harmonia e que pode deixar de haver. Portanto, isto não é democrático, não é incentivar o investimento interno no país. E, portanto, são estas reformas que têm faltado. E, portanto, é com este tipo de problemas que, como se costuma dizer, mas, quando não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. Mas se faz alguma coisa, porque se faz. Se não se faz nada, porque não se faz nada. Se faz alguma coisa, não. Mas fazer bem. Nem sempre, mas o fazer bem são sistemas que se podem ir aperfeiçoando. Exatamente. Nunca se pode fazer tudo bem. Agora, chegar a um ponto em que está a arrebentar pelas costuras. E nós sabemos, e é do conhecimento, nas grandes cidades, aluga-se um apartamento, e é aquela questão do aluguer. Aluga-se um apartamento. Quando vamos a ver, temos lá 15, 20 pessoas dentro de um apartamento que deveria ser para uma família.
Isto é o que está a acontecer. E isso é um problema atual, não é um problema atual? É um problema atual. É um problema atual, mas que já vem... Isto não vem, é um problema que se está a agravar porque, olha, é visível na Sertã. Nós temos uma comunidade estrangeira na Sertã de imigrantes nunca vista nos últimos anos, em número de pessoas. E ainda bem, porque, como nós sabemos, para crescer um país tem que ter mão de obra, tem que ter, de facto, pessoas. Nós estamos a envelhecer. E a solução do Portugal e da Europa, no fundo, passa pelos imigrantes. E, portanto, e é visível que muitas vezes este tipo de situações que não tendo casas acessíveis, têm que recorrer a situações de desenrasque, como se costuma dizer. E, portanto, é positivo, de facto, ao contrário do que podia pensar o Chega, que no fundo, no radicalismo de aproveitar todas estas situações e mais algumas, que no fundo não têm propostas para o país. Mas tudo o que é uma crise em Portugal, eles estão lá na linha da frente a reclamar e a fazer barulho. Como aconteceu, e foi dito aqui bem, aquela degradante desintervenção na Assembleia da República, que no fundo só prova que não respeitam a democracia. Aqui não é respeitar a democracia. E, portanto, é este tipo de partidos que crescem à conta das crises que nós passamos, com uma passagem de uma mensagem fácil para as pessoas, dá a entender que tudo está errado e eles é que têm razão, mas que depois não teriam nunca condições de governar o país. E, portanto, colocando mesmo em risco a democracia. E foi visível aquela situação degradante que foi vivida no 25 de Abril na Assembleia da República, nunca devia ter acontecido num país desenvolvido, num país como Portugal, num país democrata. E, portanto, no fundo, todas estas situações, e esta falta de visão, muitas vezes, para o país, ou de sobrevivência de um governo em particular, sem reformas, que faz degradar a situação de vida das pessoas e que se agarram a situações que, olha, pior do que isto não será. Eu gosto de ouvir falar esta pessoa e vou votar nele. Vítor, esta questão das maiorias absolutas podem também vir a perigar a própria democracia? As maiorias absolutas, eu também não sou muito apologista, não sou muito defensor de maiorias absolutas, elas existem, é o povo, portanto o voto é livre, cada um vota como entender. As maiorias absolutas poderiam eventualmente servir para fazer grandes reformas, digo eu, porque aí não há obstáculos. Neste momento o Governo tem a possibilidade de aprovar mais ou menos aquilo que entender, digo eu. Há uma situação ou outra que serão necessários 2 terços, mas na grande maioria das reformas não são necessárias. Nessa perspectiva, acho que uma maioria absoluta é bom. E depois é necessário que haja uma oposição também credível e forte, que eu acho que é o que não existe neste momento, portanto, porque o PSD não tem sido uma oposição muito forte, não tem sido. E o Chega tem aproveitado essa situação para se pôr em bicos de pés e fazer estas figuras que tem feito. Pronto, mas eu não estou a comparar nem de longe nem de perto o Chega ao PSD, o PSD é um partido democrata, o Chega para mim é um partido de extrema-direita, são coisas incomparáveis, e eu nem sequer me passa pela cabeça estar e também, digo, aquilo que nós dizemos, o Chega pode dizer tudo, porque à partida não será governo, ou não será, à partida, espero bem que nunca aconteça, não é? O PSD, como é um partido de governo, de alternância de governo, porque hoje o Partido Socialista é quem governa, mas sabemos que pronto, há estas alternâncias, mais dia, menos dia, provavelmente será o PSD a governar, portanto, e como é um partido também de governo, tem sentido de Estado e diz aquilo que é possível dizer e não aquilo que as pessoas muitas vezes gostam, porque que as pessoas gostam de ouvir, porque nós muitas vezes em política
também temos que dizer algumas coisas que as pessoas não gostam de ouvir, porque estamos a falar da realidade e daquilo que podemos fazer, não podemos fazer mais do que aquilo. Também já passei por essa fase, custa sempre dizer não, mas é preferível muitas vezes a gente dizer não do que dizer sim e não fazer nada, que é o que acontece muita vez. Pronto, mas eu hoje, como estamos a falar 25 de Abril, democracia, tive também, o João Carlos esteve aqui, tirou aí alguns enxertos de que eu também tirei. Em Portugal tenho identificado 6 grupos de extrema-direita. O Chega é identificado como populista radical e de direita. Pronto, e toda a gente. Eu digo, como digo, tenho muita pena da Cátia hoje não estar cá para. Pronto, ela tem oportunidade também de se defender. O ERGT, então, como nós sabemos, não é? Pois mais o Movimento Zero, que nós sabemos que também está na moda. Movimento não orgânico nas polícias, é definido como populistas e de extrema-direita. Pronto, isto são estudos que são feitos e que nós sabemos que existem, como diz também o Chega, segundo o relatório, um relatório fez elevar da extrema-direita a níveis nunca vistos na política portuguesa desde o fim do Estado Novo, dando como exemplo que 15% dos delegados ao último Congresso, portanto isto já não foi neste último Congresso, porque eu estou a falar que talvez em 2020, votaram a favor de uma resolução que propunha que fossem retirados os ovários às mulheres que praticassem aborto. Ora, isto é que é um partido democrata, não é? Como a gente está aqui a ver, não é um partido. Eu gostava que a Cátia defendesse uma situação destas. O que é que ela tinha para dizer sobre isto? Mas pronto, a nossa liberdade e a nossa democracia permite que haja, portanto, o partido do Chega está legalizado, como nós sabemos. Foi preciso vários congressos ou vários estatutos para legalizar, mas está legalizado, portanto tem direito a manifestar-se, a expor as suas ideias e tal, mas pronto, mas eu acho que é o que eu faço radicalmente e falo muitas vezes incitando ao ódio, portanto, à desordem, pronto, é um populismo exacerbado, isso aí é que eu não tenho dúvida nenhuma. E isto é muito mau para a democracia, é muito mau para o Partido Socialista, que neste momento é governo, é muito mau para o PSD, que muitas vezes as pessoas acabam por andar aqui a confundir uma coisa com outra, e são coisas que eu não confundo. Para não falar já no CDS, está praticamente. Relativamente aos outros partidos, e falando em democracia, eu, apesar de tudo, o João Carlos não tem a mesma opinião, mas eu, apesar de tudo, considero os mais democratas e não de extrema esquerda. Não me parece que o Bloco seja um partido de extrema esquerda, nem o PCP. O PCP é um partido que já existe há muitos anos, bate naquela tecla. Também não sou defensor do PCP, nem de longe nem de perto, mas compreendo a posição deles, eles estão naquela linha e não oscilam muito, mantém aquela conduta e aquela linha. O Bloco de Esquerda é um partido também mais, talvez um bocadinho mais radical, ou tem sido, pelo menos. Mas apesar de tudo eu acho que a esquerda é um pouco mais moderada do que a direita, extrema-direita que nós temos em Portugal. João Carlos Almeida, olhando para aquilo que estamos hoje, ou que estamos a viver no nosso país, com o crescento da extrema-direita, e também olhando um pouco para aquilo que vemos lá fora na Europa, na maior parte dos países onde a direita, a extrema-direita ou a direita radical, conforme queiram chamar, já está muito mais implantada e até já quase ao chegar ao poder, mais dia menos dia vamos também ter que lutar com mais este handicap. Eu não acho que seja mais dia menos dia. Desde já temos que lutar diariamente com este handicap, porque nós vamos olhar para o exterior e vimos o que é que tem acontecido em França, o crescimento da extrema-direita, e França, nós sabemos quais são os problemas internos e também a grande diversidade de raças que temos. Aliás, se calhar são mais já os não franceses do que os franceses a viverem em França, e o crescimento da extrema-direita, e vimos ultimamente em Itália que ganhou inclusive as eleições, e portanto em França anda muito próximo, em segundo lugar, nas lutas diretas para a presidência da República e para normalmente em termos de concorrer também para a parte governamental. E, portanto, com isto nós temos que lutar. Agora, há uma coisa que é muito certinha, é assim, isto de facto só acontece
porque a crise a nível do país se acentua e nós temos que lutar contra isso. Os governos têm que, não é dizer mal dos governos de extrema-direita ou de extrema-esquerda, é dar às pessoas aquilo que é o mínimo e fazer o melhor pelo país. E aí, sim, esse radicalismo não vai subir. Mas é evidente que esta tendência, e eu aqui queria defender uma coisa que eu não tenho, que já devia ser clarificada há muito tempo pelo PSD, é que, independentemente seja neste momento o Luís Montenegro, desde logo devia ter clarificado que com o Chega nunca, em tempo algum. Porquê? Porque o PS tem-se aproveitado, meter medo às pessoas, dizer a direita só tem, não tem condições de formar governo se não for com o Chega. E, portanto, as pessoas, de alguma forma, podem evitar votar no PSD com medo de que o PSD ganhe as eleições e que se junte ao Chega. E, portanto, anda aqui esta sombra no ar e que o líder do PSD não antecipou desde logo clarificar muito bem isto. Só governa se ganhar as eleições e nunca com o Chega, nem com o apoio do Chega, mas clarificar muito bem, que é para as pessoas saberem o que é que podem esperar. Ou o voto útil no PSD, que um dia possa ser governo com o CDS, com Iniciativa Liberal, seja com quem for, mas nunca com o Chega. Isto é que tem que ser clarificado. Porque nós temos estado a perder com isso. Finalmente veio clarificar, mas que se fale do Chega claramente. Não é com radicais, com outros provérbios, com o Chega. Nunca. Ponto final. E portanto, para terminar, eu acho que não sou contra as maiorias absolutas, porque as maiorias absolutas trazem estabilidade política. Eu sou contra as maiorias absolutas que funcionam como se não fosse maioria absoluta e andando sempre, como tem acontecido com o PS, com problemas, eles próprios arranjam os problemas deles próprios, sem estabilidade. Porque uma maioria absoluta é quando há possibilidade de fazer reformas. E quando se diz aqui, eu também concordo com o Vítor Cavalheiro, o Bloco de Esquerda não tem nada a ver com o extremismo do Chega. É um extremismo à esquerda, mas é um extremismo que, se fosse governo, levava-nos à ruína, não é reformista, vamos lá tentar dar tudo a todos e depois logo se vê e vamos endividar o déficit. Para que déficit? Não, isso é a Europa que quer isso, 3% de déficit. Não, mas é que mandam em nós. Mas depois nós precisamos do dinheiro e vamos pedi-lo a quem? Quem é que nos empresta? Quem é que paga as nossas dívidas? E, portanto, é este perigo, é isto que eu critico. O PS teve que governar com o Bloco de Esquerda e com o comunismo porque perdeu as eleições e tinha que ter o apoio, graças ao apoio deles, formou o governo, mas foi um governo de sobrevivência durante 4 anos, que já não conseguiu sobreviver mais a partir daí. E porquê? Como é que se faz reformas com partidos estes só querem dizer assim, não, nós temos, vamos só endividar o país em 3% ao ano? Não, nós estamos a fazer isso. Nós precisamos de distribuir dinheiro por aqui e por ali, vamos distribuir. E, portanto, é este tipo de radicalismo que não tem nada a ver com o radicalismo do extrema-direita. E, portanto, é este equilíbrio que nós temos que... E depois há o Partido Comunista que não se libertou da União Soviética, que já não existe, e que provavelmente ainda tem apoios do Putin e que faz esta pouca vergonha que foi não se distanciar da invasão da Ucrânia, que é de lamentar, num país democrático como o nosso, haver um partido que defenda, que diga que a responsabilidade da invasão da Ucrânia é dos Estados Unidos. E pronto, e é isto que nós temos a nível do Partido Comunista, que um dia destes vai acontecer, infelizmente, porque até partidos que fazem falta no nosso sistema político, vai-lhes acontecer o mesmo com o CDS, que é desaparecer do mapa político de Portugal. Vítor, para terminar. Para dizer há pouco ao João Carlos Almeida que o Partido Socialista, quando governou naquilo que foi chamada a geringonça, não podemos dizer que foi uma governação desastrada, não foi. Todos sabemos que houve bons resultados,
o Partido Socialista na altura cedeu a muitas pressões do PSD, do Bloco e do PC, e daí não ser possível a posteriori, porque também ninguém previa que o Partido Socialista ganhasse com maioria absoluta, como aconteceu, e daí, portanto, não está na disposição de fazer mais cedências, porque essas cedências muitas vezes não podem ser feitas. Era bom, era como o João Carlos estava a dizer, era bom que se pudesse dar tudo a todos, mas não pode ser. Saber, quem está a governar uma casa sabe que isso não acontece, que não pode ser. Portanto, para se governar bem e para ter alguma sustentabilidade, não pode ser. E daí não ter sido possível, portanto, ao Partido Socialista fazer esse acordo prévio com estes dois partidos que serviram de base à geringonça, e partir para as eleições como partiu e acabar por ganhar com maioria. Já houve, eu não sou nenhum analista político para estar agora aqui, mas pronto, já falámos muita vez sobre isto, se calhar muita gente terá a sua opinião também. Creio que houve aqui realmente mais o susto de que o Chega pudesse chegar-se à frente com o PSD, digo eu, e o PSD sai um bocado prejudicado dessa situação, e o Partido Socialista acabou por ganhar com maioria, e agora há de cumprir esta legislatura, por muito que custa a algumas pessoas, e há de ter tempo para se reorganizar e, portanto, e se calhar acabar com alguns dossiês mais complicados, que têm sido bastante complicados e têm feito algum desgaste no governo, e se calhar impedido o governo de se debruçar sobre problemas mais concretos, mas eu espero que isso tenha um fim curto e que o Partido Socialista, que neste momento é governo, consiga, neste tempo que falta, fazer essas reformas que falamos muitas vezes, as reformas estruturais que são necessárias fazer a nível da saúde, da educação, etc. Não fazendo a vontade das pessoas, porque não é por aí que se vai, mas sabendo aquilo que é necessário fazer no terreno, e melhorar a qualidade de vida dos professores, dos médicos, de toda a gente, e dar mais oportunidade também às pessoas, que é o que importa. Mudamos então de assunto. De hoje a um ano, provavelmente, ou por essa altura, estaremos aqui para também olhar para os 50 anos, mas agora mudamos de tema, um tema que é proposto pelo João Carlos Almeida e que prende-se com os 7.300.000 euros que a Câmara da Pampilhosa da Serra conseguiu para o Conselho para investir naquilo a que é conhecido como o primeiro direito. Que é a habitação. Exatamente. Pronto. Lá está. Se estes incentivos tivessem nascido mais cedo, se calhar hoje não estávamos a falar da crise habitacional que nós temos estado a passar, e de facto isto são coisas que demoram muitos anos. Mesmo estes apoios, até as candidaturas, até estar no terreno, mesmo a nível de conselho, vai demorar meia dúzia de anos. Portanto, uma reforma da saúde, da educação, da habitação, são coisas que demoram uma década para se começar a ver no terreno as condições. O que demorou, o que nós vimos foi ao contrário, foi uma década sem fazer nada, absolutamente nada, e depois verifica-se estas situações. E numa altura em que, de facto, está na ordem do dia os problemas da habitação, nós pagarmos para os nossos filhos que estão a estudar mais por um quarto do que para a renda de uma casa há poucos anos atrás, é de facto melindroso, é difícil. E depois é mais difícil ver que há pessoas que têm capacidade para estudar e têm que deixar de estudar porque as famílias não têm capacidade financeira para suportar os encargos. E não há apoio para todos. Não há bolsas para todos e as bolsas não pagam casas. E, portanto, posto esta crise habitacional que está... que é do conhecimento e que nós todos temos visto por perto, inclusive na Sertã, que não há casas para alugar. Nunca vi, aliás, tanta recuperação de casas antigas para investimento e para alugar como agora, porque de facto as pessoas, em termos de investimento, não precisa ser aluguer coercivo. As pessoas investem por si quando a economia o permite. E é assim que isto tem que funcionar. Agora, estes apoios, como concelhos como a Pampilhosa da Serra, a Sertã, todos os concelhos do interior, que têm uma população envelhecida, mas que está a querer captar pessoas para o interior, para ter condições
digamos, mínimas, e ter condições habitacionais com condições e a preços que se possam, de facto, pagar, é bom, porque vai, e como eles dizem mesmo, Pampilhosa será ainda mais um lugar melhor ainda para viver. E, portanto, quando estamos a falar num concelho como a Pampilhosa da Serra, que numa verba de 7,3 milhões de euros de apoio à habitação para reformar, para melhorar, para comprar e recuperar, e para colocar no mercado, em aluguer ou venda, a preços apetecíveis, a preços que se possa, de facto, que as pessoas possam. Aliás, foi feito um levantamento, como também foi feito já na Sertã, um levantamento das necessidades e de quem estaria a viver abaixo do limiar, digamos, do mínimo que é admissível. E essas situações são logo as primeiras, e depois há outras com 70 e tal situações 73 outras situações que são situações que também vão ser vistas, mas numa outra fase. Vai-me dizer o Vítor Cavalheiro, porque defende o executivo do PS atual, que não havia um regulamento de habitação no Conselho da Sertã. Portanto, estaria para ser feito, mas não estava feito, e foi feito agora, e já foi aprovado em Assembleia Municipal por este executivo. Portanto, é assim também, e eu não estou a querer criticar, que alguém tem que dar o pontapé de saída e alguém tem que fazer, portanto, ou prioridades anteriores, que era obras de infraestruturais para o Conselho, e que neste caso nem foram abandonadas porque estão a ser seguidas pelo Executivo, e depois, portanto, começa a haver espaço para outras situações, e neste caso a recuperar o edificado, que também, dadas as circunstâncias de limitações que nos querem impor na construção nova, o edificado existente vai ganhar outra valorização. E, portanto, e também por uma questão de ter as nossas aldeias e vilas mais agradáveis, sem aquelas ruínas, muitas vezes, casas a cair, que ninguém faz nada por elas. Mas quero dizer com isto que a Pampilhosa da Serra fez, ainda há pouco, aprovou um regulamento de programa ou incentivos à recuperação do edificado de Concelhio, muito recente, portanto, que tem de setembro de 2022, onde está elencado no regulamento uma série de apoios que nós também já temos na Sertã, para as zonas dentro da ARU, que, desde que esteja válida. Nós, neste momento, e hoje chamei a atenção na Assembleia Municipal, aprovámos a ARU de Sernacha Bom Jardim, mas a da Sertã, que foi a primeira, já está caducada, tem que ser renovada, tem que ser revista, e a de Pedrógão Pequeno. E, portanto, sem isso, as pessoas depois não podem usufruir de alguns apoios que, de facto, têm. Onde este regulamento identifica os apoios na recuperação de fachadas, na substituição de caixilharias, substituição ou recuperação de coberturas, demolições ou remoção de situações de ruínas, que nós de alguma forma também temos. Mas o programa que deu origem a este apoio de 7,3 milhões de euros foi aprovado em 11 de fevereiro de 2022 na Pampilhosa da Serra. E, portanto, foi este programa, este levantamento que a autarquia fez, sinalizou 80 agregados familiares, abrangendo num total 129 pessoas a viver em condições consideradas indignas. E, portanto, foi este levantamento e este documento que depois teve origem, juntamente com o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, o IRU, e a CCDR, o CCDR e o Plano de Recuperação e Resiliência. Portanto, ou seja, o que eu quero dizer com isto é o que é que já foi feito para Sertã e o que é que pode ser feito para que nós possamos vir usufruir de um bolo que muito faria jeito digamos, à renovação do edificado no Concelho da Sertã. E atenção,
Ele dizia, nesta altura, o Executivo, neste documento, que, atendendo às carências habitacionais identificadas no Concelho da Pampilhosa da Serra, o investimento total será superior a 4 milhões de euros. Isto era a previsão deles, para gastar entre 2022 a 2027. Eles conseguiram ir buscar 7,3 milhões de euros. Como dizia o Presidente Jorge Custódio, esta foi a notícia mais, como é que ele dizia, a notícia melhor que poderiam ter tido nos últimos anos. E não é caso para menos, porque um município com um acréscimo de 7 milhões de euros no seu orçamento para melhorar a habitação é, de facto, um bolo que permite fazer alguma obra. Vítor Cavalheiro, temos aqui um exemplo. Antes andávamos sempre a dar exemplos dos outros concelhos e agora vamos também ter que continuar a ir buscar exemplos destes, que são 7 milhões e 3 milhões de euros que vêm para o primeiro direito, algo que a Câmara da Sertã começou a implementar com a chegada do Partido Socialista. Eu não sei, o João Carlos Almeida trouxe este tema e fez bem trazê-lo. Eu não sei se era a pensar naquilo que o PSD não fez ou se era a pensar naquilo que o PSD devia ter feito. Há uma coisa que é a grande realidade e que o João Carlos Almeida sabe perfeitamente que é assim. Isso aí não há nenhuma dúvida e não podemos estar aqui também a pôr em dúvida ou deixar a dúvida nas pessoas que nos ouvem. O João Carlos disse aí, a Pampilhosa em 11 de 2 de 2022, disse bem. Em 11 de 2 de 2022. E o Partido Socialista, quando em outubro de 2021 chegou à Câmara, deparou-se com esse enorme problema que era o PSD não ter feito rigorosamente nada em termos de estratégia de habitação local. Não tinham feito nada. E os prazos, como o João Carlos sabe melhor do que eu, estavam a esgotar-se. Praticamente a esgotar-se. Portanto, o trabalho que foi feito, e o João Carlos conhece o trabalho que foi feito, estamos a falar de largos milhões de euros, não é? O trabalho que foi feito pelo Executivo do Partido Socialista, quando deveria ter sido feito no tempo do PSD, porque a estratégia de habitação local já vinha há muito tempo, e a Pampilhosa da Serra soube aproveitá-la, e bem, o Partido Socialista começa já praticamente, quando toma posse, começa este processo praticamente, quando ele estava no seu términos, arranja uma empresa que faz o plano de estratégia de habitação local, como o João Carlos sabe, identificam uma série de problemas. Este trabalho foi concluído, como o João Carlos também sabe, foi à reunião da Assembleia Municipal em 9 de dezembro de 2022, portanto estamos a falar há 3 ou 4 meses, e a partir daqui é que é possível candidatar ao PRR. Portanto, o João Carlos Almeida, veja qual não foi o prejuízo que o PSD deixou ao Concelho da Sertã com esta atitude. Não. Foi. Vítor Cavalheiro, não. Porque é assim, está a falar em datas. Datas, exatamente. Está a falar em datas. Sim. Portanto, há aqui discrepância de alguns meses. Então, quais são? Mas é assim, de facto, um executivo novo, quando entra reformista, deve pensar noutros projetos. João Carlos, o plano estratégico de habitação local estava em curso em todos os concelhos, todos. Então, a Pampilhosa da Serra, se nós formos ver o processo da Pampilhosa da Serra, o processo da Pampilhosa não se iniciou em 2021, antes de 2021 para trás, antes. E o PSD, não sei na altura, se já estavam a pensar perder as eleições para o Partido Socialista em 2020, mais ou menos, ou 2019, se já na altura estavam a pensar perder as eleições para o Partido Socialista, borrifaram-se e disseram, nós não fazemos nada, eles quando vierem que façam, e o Partido Socialista apanhou esta situação praticamente no términos de apresentação dos planos estratégicos de local de habitação. E o Partido Socialista fez isto, entregou uma empresa, o Executivo Socialista na altura, entregou uma empresa e, como o João Carlos sabe, e tem aqui realmente, agora, é assim,
A Pampilhosa foi lá em 11 de 2 de 2022, pois, já tinham tudo preparado, porque as candidaturas, João Carlos sabe isso melhor do que eu, não é preciso ter processos preparados para apresentar quando surgem as candidaturas. Foi o que muitos conselhos fizeram em termos deste plano da habitação do primeiro direito que se fala. Foi o que muitos conselhos. E o Partido Socialista chega à Câmara, parte da estaca zero, e agora anda na última carruagem, é verdade, agora anda na última carruagem, agora pode ter a sorte, o trabalho está feito, como nós sabemos, há aqui, são milhões, Carvalhal, Cabeçudo, Sernás, Comiada, portanto, há aqui muita coisa, muitos milhões de euros, não são 7 milhões, são muito mais o que nós aqui temos em termos do nosso plano, estratégia de habitação local. São muito mais do que 7,2 milhões de euros, mas claro que para a Pampilhosa da Serra, um concelho com aquela dimensão, 7 milhões de euros é muito bom. Para nós, eu agora também não faço ideia nenhuma, o que é que nós podemos conseguir? O que é que, também não falei ainda, poderia até ter perguntado ao Presidente, o que é que se prevê, ou se há alguma previsão, porque o processo foi feito, foi à Assembleia, não podia ser candidatado antes daquela data, de 9 de 12 de 2022, foi quando está aqui uma proposta e que ele é levado à Assembleia, não foi em 9 de 2, isto foi a proposta dos serviços técnicos para a aprovação. Foi aprovado, agora é assim, agora realmente nós estamos em desvantagem, nós aí estamos em desvantagem. Eu não trouxe este tema para não, João Carlos, esgrimir política, eu trouxe porque o que já foi feito e o que ainda tem que ser feito ou o que podemos fazer. Porquê? Porque eu acho que é uma situação importante para o nosso Conselho. Mas foi um atraso. E, portanto, pode ter havido atraso, de facto, mas houve outros... Não quer dizer que daquilo que o Partido Socialista acontecer, que não possa dizer assim, olha, o Partido Socialista devia ter feito isto e não fez. Pronto. Portanto, vamos tentar aproveitar as oportunidades, porque ainda estão aí. Exato. E estamos questionado imensas vezes quais são os projetos novos deste Executivo para candidaturas que não têm aparecido, não são visíveis, não são do conhecimento. E, portanto, alguma coisa este Executivo há de fazer. Até agora, e o orçamento que o Vítor Cavalheiro já tem conhecimento que vai à Assembleia, já terá, pelo menos visto, é no fundo um orçamento que se fosse o PSD estar lá, seria muito idêntico, as contas estão certas, os investimentos são aqueles que estavam previstos. O que se quer ver depois é uma estratégia lançada pelo PS e, portanto, obras novas, candidaturas novas e, portanto, vamos aguardar, estamos a meio do mandato. Está feito, não é? E, portanto, agora, de facto, é uma estratégia importante para o Conselho. Há que aproveitar todas as oportunidades, porque isto é que faz, e principalmente agora que, no fundo, a necessidade é maior para o edificado e a permissão e as possibilidades de construção estão a diminuir exponencialmente, aproveitar, de facto, todas as edificações que nós temos para melhorar a nossa área urbana e para termos condições habitacionais condignas. Como o João Carlos sabe, é aqui, por exemplo, construção de 6 fogos em Sernás do Bom Jardim. O tipo 1, o tipo 2, 600 mil euros. Construção de 8 fogos na Sertã, 720. Este é portanto, é um pacote que teria um investimento de 1.320.000 euros. E há uma série deles, está aqui recuperação isto depois é da habitação do bairro José Farinha Tavares, 300.000 euros. Fogos no Conselho 19, famílias, reabilitação de 19 fogos de famílias residentes nos núcleos urbanos do Conselho da Sertã, 760.000 euros. Pronto, mais 1.800.000 euros. Investimentos só possíveis. Não, quer dizer, nós temos aqui uns milhões de euros. Portanto, só possíveis, e aliás, nunca. Nós a pedimos sempre muito. Claro que, havendo alguma coisa, nunca será a abranger todas essas situações, ou todos esses montantes. Mas, mesmo assim, a ser possível alguma coisa, se não for com fundos europeus, isso não vai ser uma realidade.
pelo menos. Não, mas a realidade é aquilo que eu estou a dizer, quer queiramos, quer não era possível fazer candidaturas sem ter este plano, como o João Carlos sabe melhor do que eu. Não era possível. A Câmara da Sertã não podia fazer nenhuma candidatura ao PRR sem ter este plano aprovado. E este plano foi aprovado em dezembro de 2022. Esperemos, eu espero, ou nós todos esperamos, temos a esperança de que tenha sido aprovado a tempo e que ainda venhamos a beneficiar alguma coisa a nível do PRR, a nível da habitação, como o João Carlos traz o exemplo, e bem, eu também trazia muitos na altura, como Pampilhosa mais atenta ou mais rápida, aproveitou, candidatou e tem 7 milhões já para agora, gastar. Em que data é que o PS ganhou as eleições? Em outubro de 2021. Portanto, mas como o João nós Carlos... estamos a falar num documento da Pampilhosa de Não. fevereiro de 2022. A aprovação do documento. E quando é que ele começou a ser feito? Porque o João Carlos sabe isso melhor do que eu. Há aqui um levantamento exaustivo de muita coisa, quer a nível dos núcleos históricos, centros históricos, quer de Sernás, quer da Sertã, quer de Pedrógão. Esse documento, Vítor Cavalheiro, realizado com a ajuda que deve ser feito com ajuda, como fizeram na Pampilhosa da Serra, aqui também, provavelmente, com a ajuda das juntas de freguesia, com as IPSS que fazem apoio domiciliar e sabem as condições de vida das pessoas, e com todas as entidades locais que estão próximas, esse documento não demora assim tanto tempo a fazer. É um documento que dá trabalho, mas com todas as pessoas a colaborar, não é assim tão difícil de chegar à conclusão. Eu posso identificar, está aqui, Freguesia do Caçudo, Carvalhal, Castelo, Sernás, Comiada, União de Freguesias de Ermida, Figueiredo, Castelo, Sertã, Troviscal, Várzea. Mas isto é identificação, eu posso dizer que está ali uma casa para reabilitar, mas eu não sou técnico para fazer o trabalho. O João Carlos sabe isso muito melhor do que eu. Então não é preciso fazer um trabalho exaustivo, não é preciso ir depois já fazer um levantamento dos custos, o orçamento, etc. É evidente que é um trabalho exaustivo no terreno. A Junta limita-se a dizer onde é que é. Olha, está ali uma casa que está mal e precisa de ser reabilitada. É o que a Junta faz. Também não tem condições para fazer mais. Não, isto aqui... Não vale a pena estarmos agora aqui como é que se diz, a chover no molhado ou bater não sei quantos, não vale a pena estarmos aqui porque houve aqui uma falha. E agora temos que partir, temos que andar para a frente e ver o que é que conseguimos a nível deste PRR, a nível deste plano, porque é muito importante, eu estou de acordo plenamente que isto era importantíssimo para o Conselho, para as zonas históricas do Conselho, para Sertã, Sernás e Pedrógão, e depois para as outras freguesias onde realmente nós temos carências e há muita casa que precisa de ser reabilitada e há verbas que são do PRR que podiam ser canalizadas para isto, e infelizmente deparámos-nos com este atraso, relativamente aos outros conselhos. O que é que eu dizia noutros tempos? Devem-se recordar, nós vamos sempre na última carruagem, quando acontecia uma coisa qualquer. Olha, estamos agora na última carruagem na mesma, por culpa do PSD, que é preciso sublinhar isso. Esperemos que daqui a mais final do mandato estejamos na carruagem da frente. Vamos ver. Então, vamos esperar por isso. João Carlos Almeida, está na hora de irmos às notas soltas, notas positivas e também notas negativas. Então, positivas, começamos que há dinheiro para tudo. 23 milhões de euros a distribuir pelo FEDER e pelo Fundo Social Europeu a nível do país. 1.000 milhões. 23 mil milhões. 23 mil milhões. 23 mil milhões faz uma diferença. Muita diferença. Muita diferença. 2,2 mil milhões vêm para a zona centro e, portanto, aqui é positivo e também haver sessões de esclarecimento. Por acaso estava inscrito, não consegui ir, para os empresários locais e para que possam ter a percepção do que existe e haver alguém a explicar, de facto, quais são as possibilidades, e acho que é positivo para que estas coisas não passem despercebidas. Depois, uma nota positiva e negativa, esta é uma dupla, porque é assim, segundo o que vi na rádio, noticiado pela rádio Contestável, a GNR, a Guarda Nacional Republicana, tinha na estrada de 17 de abril a 23 de abril uma operação de fiscalização rodoviária direcionada ao controle de velocidade. Isto quer dizer o quê? Que ali na fonte da telha estão lá constantemente
na descida do Marmeleiro, onde é a ISA 8, uma reta onde está inacreditavelmente um sinal de 50 e onde eles colocam o radar. Na Ponte Sanjans, a caminho de Castelo Branco, que é diário. Portanto, isto é, no fundo, os sítios preferidos onde a pessoa não precisa sequer ir em risco nenhum para ultrapassarem muito a velocidade num local destes. E depois vem, isto reparem bem nas datas, primeiro é a doer entre o 17 de Abril e 23 de Abril, e depois do dia de 27 de Abril. Trata-se de uma ação conjunta da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária para sensibilizar as pessoas que andar em excesso de velocidade causa acidentes. Ou seja, seria positivo se antes desta ação de fiscalização fizessem a ação de sensibilização. Não, fizeram exatamente ao contrário. Primeiro vamos multar, depois vamos sensibilizar. É a nota negativa. Depois, positivo também, já é possível ver no site da Câmara os mapas de identificação dos terrenos que não estão em situação de incumprimento nas faixas de limpeza que acaba no final deste mês, 30 de Abril. E as pessoas, para terem noção, de facto, quem puder fazer e poder analisar se tem alguma situação em risco. Nota positiva. Nota negativa. Para terminar, ao contrário destes mapas, aqueles mapas que nós continuamos a necessitar, que são as cartas de perigosidade de incêndio, continuam indisponíveis no site da Câmara, como as cartas de classificação dos solos muito necessários para analisar a situação de cada terreno, também está indisponível. Não sei porquê, continuo a não entender, continuamos a aguardar que seja uma realidade. E avançamos também para as notas positivas e notas negativas com o Vítor Cavalheiro. É assim, 3 notas positivas, breves. Sertanense comemorou 89 anos com casa cheia. Já nos veio habituando, o Sertanense é uma instituição que está bem enraizada na Sertã, colhe a simpatia dos sócios e vai comemorando os seus aniversários com uma comemoração significativa, portanto, parabéns ao Sertanense. Também na mesma temática de clube, o Sernaste é campeão distrital. Ainda faltam 3 jornadas no campeonato, ainda não terminou, mas as contas já não se alteram, portanto é campeão. Também os parabéns ao Vitória de Sernaste. Também é, portanto, um clube que prestigia o nome de Sernaste do Bom Jardim, e, portanto, parabéns pela vitória, positivo. Depois, já falámos muito no assunto, mas eu tenho que considerar uma nota muito positiva as comemorações do 25 de Abril. Entre os dias 21 e 25 decorreram várias atividades no Conselho. O município da Sertã celebrou a Revolução de Abril com algumas comemorações, de relevar essas comemorações, muitas atividades, muitas lembranças, muita gente envolvida, sinal de que este Executivo não tem medo nem vergonha de comemorar o 25 de Abril, porque parece que às vezes existe alguma vergonha de fazer estas comemorações, não é o caso. Parabéns também por essa ousadia. Depois, como nota negativa, e como também já tenho vindo a bater nessa tecla, é uma nota do país, e sendo do país é também local. Portanto, a nossa democracia não só não está garantida, como vive momento de maior risco à sua existência, como foi dito na Assembleia da República. Foi inadmissível e vergonhoso o comportamento do Chega na recepção ao Presidente do Brasil na Assembleia da República, um país de quem nós temos alguma afinidade. Envergonhou Portugal e a grande maioria dos portugueses, não a totalidade, porque claro, quem está com o Chega acha que aquilo que foi uma manifestação muito bonita e com total justificação. O Chega, assumindo-se pelas suas posições como um partido de extrema-direita, com uma única pessoa como dona do partido, os restantes vão ficando por trás e abanando a cabeça, diz aquilo que as pessoas gostam de ouvir, como nós já aqui falámos há pouco, e é verdade, há coisas que eles dizem que eu também gosto. Diz aquilo que nunca diz, aquilo de quem nunca espera ser governo, muitas vezes, que é o caso do Chega. E diz porque é responsável e tem certeza que sozinho nunca será poder em Portugal. Portanto, foi aquela sufraguidão populista do Chega, o ódio que transpirou mesmo na Casa da Democracia, como foi dito pela deputada do PAN,
ajudou também, acabou por o comportamento, acabou por ajudar os portugueses a perceberem o que é realmente o Chega, depois deste comportamento, a grande maioria. E muito embora tendo consideração pelas pessoas que no Conselho representam o Chega, tenho alguma consideração por essas pessoas, fico alerta para que não se deixem ludibriar por populismos exacerbados. E assim chegamos ao final da edição do programa Prova dos 9 desta semana, programa que é emitido ao domingo, depois das 13 e repete às 21 da próxima quarta-feira. Fica também nessa altura disponível em podcast, na página da Rádio Contestável e também em vídeo no canal do YouTube em Contestável TV. Continuação de uma boa tarde.